Muito bem, já estamos aqui, quarta-feira, nosso horário sagrado para nós conversarmos a respeito de projetos fantásticos. Então, meus amigos gigantes que estão aqui pensando como devem começar o seu projeto, como devem fazer uma gestão de carreira, como devem desenvolver as suas habilidades, como devem aprender novas competências, né? Hoje nós vamos falar a respeito de um passo muito importante para a construção de projetos fantásticos, que é principalmente o seu modelo mental. Principalmente você compreender, ter uma visão diferenciada de certas coisas para que você tenha melhores resultados. Hoje a gente vai conversar muito sobre neurociência, nós vamos conversar aqui a respeito de psicologia, porque realmente é um passo muito importante que nós vamos desenvolver aqui para que você possa ter mais instrumentos, mais ferramentas para construir tudo aquilo que faz sentido para você. Projeto Fantástico diz respeito a isso. E hoje nós vamos conversar em especial a respeito de um livro, que é esse livro da professora Carol Dweck, Mindset. Esse livro foi editado aqui no Brasil. Na verdade, ele foi reeditado agora com um novo nome. E, sinceramente, é um livro que vale a pena você não apenas ler, mas você estudar. É uma jornada também de autoconhecimento e vale a pena principalmente para você analisar se realmente existe um limite, um teto para o desenvolvimento das nossas habilidades. Se ele existe, vamos descobrir na prática, não vamos aqui nos esconder. Perfeito? Então vejam. Este próximo passo que nós vamos conversar aqui a respeito de construção de projetos fantásticos é algo muito importante para você conseguir resultados extraordinários em relação àquilo que você faz, em relação àquilo que você está construindo. Por isso, eu queria conversar com vocês com muita calma, pelo seguinte: a maneira como você visualiza essa ideia de modelo mental diz diretamente aos resultados que você vai alcançar. Então nós temos que conhecer algumas coisas e, antes de tudo, nós temos que repensar algumas crenças que nós adotamos. Infelizmente, nós temos muitas crenças limitantes. Nós carregamos pesos que não dizem respeito a nós. Às vezes é uma crença que era de um antepassado, passou para o seu avô, passou para os seus pais, e você adotou essa crença na sua infância ou na sua juventude. Você adotou isso como se fosse verdadeiro, e isso pode estar atrapalhando o desenvolvimento dos seus projetos. Então nós vamos conversar hoje a respeito de estudos que foram realizados pela professora Carol Dweck. Atualmente ela é professora da Universidade de Stanford, e a respeito desta visão que nós temos que ter da própria vida, nós podemos compreender aquilo que está nos incomodando, nos atrapalhando, nos causando um certo desconforto que não faz sentido. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês a respeito disso é o seguinte: a professora Carol Dweck, ela fez muitos estudos, principalmente em relação às crianças, porque as crianças elas não têm como esconder muito bem aquilo que elas fazem, né? E a professora Carol Dweck identificou que algumas crianças, elas normalmente fugiam de algumas atividades que eram mais desafiadoras. Elas normalmente se escondiam de atividades mais complicadas, mais difíceis, porque elas tinham medo de falhar. Então, a professora Carol Dweck normalmente encontrou aqui nesse caso algumas crianças que tinham uma mentalidade, um modelo mental fixo, um mindset fixo. A ideia basicamente é a seguinte, veja, mindset fixo todos nós temos em algum aspecto das nossas vidas. Eu vou trabalhar aqui com o aspecto da inteligência, mas podia ser em termos de relacionamento humano, em termos de amor, em termos de confiança e assim por diante. O que eu vou trabalhar com vocês aqui é essa visão do mindset em relação principalmente à inteligência. Então, como é que funciona mais ou menos a cabeça das pessoas
e aqui no caso das crianças que têm um mindset fixo. Veja só que interessante. A ideia aqui basicamente é a seguinte: a pessoa entende que nasceu com uma determinada capacidade intelectual. E por mais que ela estude, por mais que ela se prepare, ela entende que ela não vai ficar mais inteligente, ela não vai ficar mais esperta, mesmo estudando, mesmo se preparando, porque ela entende que a inteligência que ela recebeu no nascimento seria algo fixo ao longo de toda a sua vida. E daí eu pergunto para vocês, qual seria o ânimo, qual seria a força dessa pessoa, o interesse dessa pessoa em se esforçar, se na verdade ela não vai ficar mais inteligente? Então, normalmente ela evita até mesmo atividades mais complexas, mais desafiadoras, que poderiam, de certa maneira, uma exposição indevida da sua inteligência, já que ela entende que existe um limite, que ela é fixa. Agora, a professora Carol Dweck também observou que muitas crianças pensavam diferente. Elas gostavam de, por exemplo, quebra-cabeças mais complicados, gostavam de problemas mais desafiadores e não davam muita bola se fracassavam ao conseguir um resultado, ao buscar um resultado positivo. Elas não davam muita bola para isso, porque elas tinham, segundo a professora Carol Dweck, um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de modelo mental, um chamado mindset de crescimento. E como é que funciona a cabeça, por exemplo, das pessoas que têm um mindset de crescimento? A pessoa acredita o seguinte, que, por exemplo, no caso de inteligência, ela nasceu com uma certa quantidade de inteligência. Só que ela acredita, veja, aqui é uma questão mais de acreditar. Ela acredita que se ela estudar mais, se ela se preparar melhor, se ela tiver uma exposição maior a desafios, ela vai ficar mais inteligente, vai desenvolver a sua capacidade intelectual, ela vai ficar mais esperta. Então, naturalmente, a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela busca mais desafios, ela gosta de se sentir desafiada. E isso é muito interessante, e talvez a palavra-chave da vida seja desafio, porque essa pessoa, para buscar um desenvolvimento nas suas habilidades, cada vez ela busca um grau diferente, um nível diferente de dificuldade, porque no fundo ela não sabe qual é o limite da sua capacidade. Então ela busca cada vez mais se desenvolver nesse aspecto. Então veja só que interessante, isso é algo que na prática é algo que vale a pena analisar. Normalmente a pessoa que tem um mindset de crescimento é aquela que consegue resultados mais expressivos, resultados mais grandiosos, tem uma carreira com maior sucesso, uma recompensa maior. Só que em compensação, as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas fracassam mais. É natural. Se você busca cada vez mais desafios, às vezes, logicamente, não vai dar muito certo. Então, normalmente, a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela tem maiores fracassos, tem mais fracassos na sua vida. Só que o interessante é a maneira que essa pessoa encara o fracasso. Ela passa a entender o seguinte: fracasso é etapa do processo de aprendizagem. Isso é muito importante você entender. Fracasso é mais uma etapa do processo de aprendizagem. Quanto mais eu fracasso, mais eu aprendo, mais eu sigo evoluindo, eu consigo melhores resultados. E eu acho muito interessante isso, porque sem conhecer a teoria, de certa forma, de maneira intuitiva, mas já adotando sem querer um mindset de crescimento, eu lembro que quando eu fazia concurso público, eu tinha a nítida compreensão de que eu deveria fazer muitas provas, eu deveria fazer muitos concursos
para me preparar cada vez mais. Eu tinha claramente aquela visão que, errando uma questão na prova de um concurso, eu iria aprender qual seria a resposta correta e dessa maneira eu iria conseguir melhores resultados, né? James Ford, seja bem-vindo aí, meu amigo. A repetição fornece dados importantes para a superação. Perfeito, essa ideia é importante. Você vai analisar, vai aprender com o resultado que você teve, mesmo sendo um resultado negativo, mesmo eu não tendo passado num concurso público, mas quando chegar talvez o concurso que eu desejo, ali eu vou conseguir um resultado mais positivo, né? Então eu sempre falava isso para os meus alunos que se preparam para concursos públicos. Você tem que descobrir aquilo que você não sabe. E a única maneira de você descobrir aquilo que você ainda não sabe é você se testar, aprender com os erros e dessa forma, apenas fazendo, buscando esses desafios, você vai encontrar. Então veja que interessante. Quem tem um mindset fixo é uma pessoa que evita desafios porque quer evitar uma exposição, tem vergonha às vezes de errar, de mostrar que é incapaz para determinadas atividades. Enquanto a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela tem uma exposição, ela busca maiores desafios. Então ela sai da sua zona de conforto. Não é à toa que normalmente se diz que a vida só existe quando você sai da zona de conforto, né? Lembre-se, a zona de conforto, ela é muito gostosa. Ela é quentinha, ela é aconchegante, mas é uma armadilha. Zona de conforto é uma armadilha. Então você tem que buscar os desafios. E para você buscar desafios, é só saindo da sua zona de conforto. Eu até lembro o seguinte, achei muito interessante, deixa eu dar uma olhadinha aqui, achei muito interessante isso. Eu fazia parte de um grupo de empreendedores que eram os polímatas aqui em Curitiba. Eram pessoas que tinham várias habilidades em áreas distintas, né? Então eu gostava, por exemplo, de fazer os meus vídeos no YouTube, mas ao mesmo tempo eu era professor de direito, então eu tentava unir o conhecimento que eu tinha no direito com os vídeos no YouTube. E uma coisa muito interessante é que quando nós fazíamos uma reunião e nós recebíamos novos empreendedores, uma das perguntas, e talvez a pergunta mais importante que nós fazíamos para esses novos empreendedores era a seguinte: qual foi o seu maior fracasso? Qual foi o seu grande fracasso? E normalmente o empreendedor, ele não gosta às vezes de falar ali do que ele fracassou. Nós somos programados a focar nas vitórias. Mas isso também não deixa de ser, de certa forma, um erro, né? Nós ficamos ali focados apenas nas vitórias, mas nós temos que ver toda a escada que nós tivemos que subir. E normalmente quando você fazia uma pergunta para o empreendedor, qual era o seu grande fracasso, até por uma questão de vaidade, a pessoa respondia o quê? Não, eu nunca tive um grande fracasso na minha vida, ou eu nunca fracassei. O interessante é o que acontecia com esse empreendedor quando entrava ali no grupo. Normalmente ele tinha um menor valor de investimento nos seus projetos. Normalmente ele tinha menos parceiros para desenvolver ali todo o seu plano, todo o seu projeto. Por uma razão muito simples. Se a própria pessoa, em nome do seu sonho, não sai da zona de conforto e fracassa, por que eu, um terceiro, vou apostar neste empreendedor se ele mesmo não quer sair da zona de conforto? Às vezes não tem coragem de sair da zona de conforto, né? Tem medo de quebrar a cara. E veja, a gente pode quebrar a cara, mas a gente vai aprendendo nesse processo. Essa que é a noção muito interessante quando nós falamos aqui a respeito de jornada do empreendedor. Nós apanhamos para aprender como nós devemos fazer da maneira mais adequada, né? Que o nosso amigo Daniel Neves
a doutora Ellen Artifon, professor Jamil Manasfi, Fábio Bosa, só gente de qualidade aqui nos acompanhando. Obrigado pela presença, meus amigos. Então, fica aqui a grande dica para que você possa ter melhores resultados na sua jornada. Nós temos que adotar este mindset de crescimento. Nós temos que adotar para as nossas vidas um mindset de crescimento. Às vezes vale a pena você consultar um mentor para que ele te dê um empurrãozinho para mostrar qual é, talvez, aquele chacoalhão que você precisa para adotar esse mindset de crescimento. Porque, no fundo, o ser humano não sabe qual é o seu limite. E nós vamos nos testando todos os dias. Eu acho muito interessante, parece que o inventor do teste de QI foi o Alfred Binet. E o teste de QI, quociente de inteligência, normalmente se diz que é uma fotografia. Se você fez um teste de QI numa determinada época da sua vida, e se você for fazer mais tarde, você vai verificar que houve uma mudança. Porque, logicamente, o próprio inventor do teste de QI já dizia, é simplesmente uma fotografia de um determinado momento. A partir da ideia de que você estudando e se preparando, você vai conseguir melhores resultados, então vai mudar também a resposta do seu teste de QI. Ficou clara essa ideia, pessoal? Então, como é importante você se desafiar, estabelecer pequenos desafios todos os dias, para que você possa crescer cada vez mais, para que você possa desenvolver e construir os seus verdadeiros projetos, aquilo que faz sentido para você. Até tem um escritor gaúcho, né, que eu acompanho no Instagram, ele posta ali os seus poemas, as suas frases no Instagram, é o Zeke Magiese. Eu acho muito interessante algumas frases que ele coloca, e tem uma frase muito forte que ele colocou uma vez que me chamou a atenção. O Zeke Magiese diz o seguinte, já que nós estamos falando aqui, na verdade, de zona de conforto, ele diz, já vi muitos sonhos se prostituírem na zona de conforto, porque a pessoa não quer arriscar. Para você conseguir melhores recompensas, você tem que arriscar, lógico, né? Você pode pensar grande, como nós conversamos em vídeos e aulas anteriores, você pode pensar grande, deve pensar grande, mas sempre com o pé no chão. Pequenos passos para você alcançar esses grandes objetivos. Vamos fracassar, vamos errar, mas antes de tudo nós vamos aprender. Isso que é o mais interessante. A doutora Katsurin Machado também gosta do Zeke Magiese, então essa é uma ideia muito interessante, né? Às vezes a gente não encontra num livro técnico de maneira tão sintética uma resposta para os problemas que nós estamos passando. Às vezes nós temos que nos socorrer de uma poesia. Até ontem eu postei uma poesia que fala a respeito que a vida te devolve de acordo com aquilo que você pede, de acordo com aquilo que você vai em busca. E na verdade é isso que acontece. Nós temos que correr alguns riscos para conseguir melhores resultados, mas principalmente realizar aquilo que faz sentido para nós. Perfeito? Então, são esses conceitos, né? Micrometas, isso mesmo, Katsuri, né? Os microdesafios diários que nós mesmos estabelecemos para ter esse crescimento contínuo. E aqui fica também o convite para vocês para fazerem parte do nosso Clube de Titãs. Nós nos reunimos toda terça-feira ali no meu canal no YouTube. Então, no Clube de Titãs, faça sua assinatura lá no nosso canal e venha conversar com a gente, venha tirar suas dúvidas, venha fazer a sua gestão de carreira na nossa escola de carreiras, venha fazer a gestão do seu projeto, porque na verdade todo mundo colabora, todo mundo dá dica, todo mundo traz a sua própria experiência e assim todo mundo cresce. O bacana é isso, todo mundo crescer para comemorar as vitórias uns dos outros. Nós temos que comemorar muito, temos que celebrar todas as vitórias que nós temos durante a vida, das mais diminutas, das mais frequentes,
até aquelas que têm grandes recompensas. É para isso que vale principalmente a nossa vida. Mas agradeço novamente a atenção de todos. Na próxima quarta-feira nós voltamos, sempre quarta-feira, né? Aqueles 15 minutos a partir das 7 horas, dentro desse nosso projeto, Primeiros Passos para Construir Projetos Fantásticos. Porque, como vocês sabem, projeto fantástico é aquele que faz sentido para você. Não é para terceiros, não é para família, não é para pai e mãe, não é para a sociedade. Projeto fantástico é um projeto com significado para você. E é isso que nós desenvolvemos aqui toda quarta-feira e principalmente no Clube de Titãs, que fica o convite para você fazer parte também. Certo? Obrigado novamente pela atenção de vocês. Sucesso!